Bom dia, saúdo a todos os nossos ouvintes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã nós possamos iniciar o nosso dia, primeiramente, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, pois Ele é o Deus soberano, o Deus supremo, o Deus poderoso, e Ele é um Deus bom em todo o tempo para conosco. Que nós possamos agradecer por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estarmos juntos em comunhão, mesmo à distância, para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. E também por esses momentos de reflexão, que são para nosso aprendizado e nosso fortalecimento. Pai amado e bondoso, como é maravilhoso poder iniciar esse novo dia buscando a Tua presença, te adorando, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Graças te damos pela vida, pelo bem que nos revelou. Graças te damos por tudo que fizestes. Primeiramente, a salvação em Cristo Jesus. E também por se importar conosco, mesmo sendo falhos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar do teu amor, da tua vontade, conhecer mais de ti. E agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos essa reflexão diária todos os dias para o nosso aprendizado e nosso fortalecimento. Abençoa, Senhor, todos os nossos ouvintes, cubra com a tua mão poderosa, livrando de todo mal, guiando seus passos e os abençoando em todas as áreas das suas vidas. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua mensagem que será trazida aos nossos corações. Obrigado por mais esse dia e por todas as oportunidades de fazermos tudo diferente com as suas misericórdias renovadas nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar.
sou teu Deus que fala contigo, o teu caminho tenho em minhas mãos. É na tua presença que eu sou fortalecido, descansar em tua provisão é o que eu preciso. É na tua presença que eu sou fortalecido, descansar em tua provisão é o que eu preciso. Por isso eu canto. A ti pertence toda e adoração. Santo, santo, santo é o que é santo. A ti pertence toda e adoração. Santo, santo, santo é o que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra lá em Tiago, capítulo 1 e o versículo 13. E assim diz a palavra do Senhor: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Até aqui a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, ao longo dos anos de caminhada cristã, uma pergunta aparece com frequência na nossa vida. Tanto nos novos convertidos, como também aqueles que já estão mais tempo na caminhada cristã. E essa pergunta é: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu acredito que você já fez essa pergunta. Mas veja, às vezes essa pergunta ela nasce de uma dor muito profunda. Outras vezes ela carrega uma ponta de acusação, como se a bondade de Deus estivesse talvez em xeque, em conferência ali. Em certos momentos é quase que um sussurro da nossa crise de fé. É como se estivéssemos perguntando: que tipo de Deus é esse? Ou eu posso realmente confiar nele? Não é raro que as provações elas nos levem a questionar o caráter de Deus. Afinal, né, que pai permitiria tamanho sofrimento aos seus filhos? Ou, se ele é todo-poderoso, por que ele não impediu alguma doença, alguma tristeza, alguma perda? E diante de tudo isso, de perdas, de doenças, de traições, ou até mesmo de injustiças, essas perguntas surgem quase que de uma maneira espontânea em nossa vida. E junto com todas essas consequências que nós passamos, surgem outras um pouco mais pessoais. Será que minha fé está errada? Ou talvez uma pergunta que nós também fazemos é: será que a promessa de perdão e de vida eterna é realmente segura? E olhando para esse texto base que nós lemos de Tiago, Tiago entende esse conflito do coração humano. Ele sabe que nós lutamos contra isso. Sabe que lutamos com essas perguntas, com essas dúvidas que realmente nos cercam em muitos momentos da nossa carreira cristã. E por isso ele nos ajuda a não interpretar mal as provações. Ele afirma com clareza: Deus não é o autor do mal, nem o agente da tentação. Para entender aquilo que Tiago está dizendo, nós precisamos notar algo muito importante. No texto original, a palavra usada para provação e tentação, ela vem da mesma raiz. Isso eu quero dizer que o sentido muda conforme o contexto em que essa palavra é aplicada. Assim como uma palavra ela pode ter vários significados, o mesmo acontece aqui. Tiago ele está ensinando que toda aprovação ela traz consigo uma tentação, mas elas não vêm da mesma fonte. A aprovação ela vem de Deus, sim, e ela tem propósito bom: amadurecer a fé,
fortalecer o caráter e nos conduzir à perseverança. Deus, ele nunca pretende a nossa destruição. Ele é um pai sábio, um pai amoroso, sabe o que é bom para cada um de nós. Já a tentação, ela surge no meio da provação como se fosse uma investida do inimigo. O diabo, ele tenta usar a dor, usar o desespero, isso para nos levar à ruína espiritual. É como se ele soprasse perguntas antigas, as mesmas que nós encontramos em Gênesis, lá no Jardim do Éden, no princípio de todas as coisas. Quando o homem ele cai em tentação, talvez algumas perguntas que vieram na mente Deus é realmente bom? Ou ele se importa com você? Ou até mesmo ele está no controle? Deus é real? Talvez essas perguntas já tenham passado pela sua mente. Talvez você já tenha rejeitado de uma maneira rápida, mas ainda assim ficou inquieto por elas terem surgido. Surgem. Mesmo que você rejeite rapidamente essas perguntas, muitas vezes elas surgem em nossa mente. Às vezes isso faz com que o crente ele questione a sua própria fé. Mas veja, Tiago nos ajuda a entender algo muito precioso. Essa pergunta, ou essas perguntas, não são blasfêmia. Elas são sinais de uma alma em conflito. São sinais de uma alma em batalha espiritual. Não devem ser escondidas, não devem ser reprimidas, mas confrontadas. E todas elas confrontadas com a verdade de Deus. E onde nós encontramos essa verdade? Na palavra. E sobretudo na obra e na pessoa de Cristo Jesus. O nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele também enfrentou provações acompanhadas de tentações. Lembra-se lá no deserto? No deserto, o inimigo ele tentou distorcer o caráter do Pai diante dele. Na cruz, a tentação foi abandonar a confiança. Lembra que foi falado para ele? Se és o Filho de Deus, veja, tentação. Mas Cristo permaneceu firme, ancorado na verdade da palavra e na certeza do amor do Pai. Na obra de Cristo, nós aprendemos que Deus não está distante do nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele entrou em nosso sofrimento. O Pai não nos chama a um caminho que o Filho não trilhou antes. Na cruz, nós vemos a forma definitiva que Deus é bom. Nós vemos que Ele se importa e que Ele age para salvar, mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando tudo parece ser contra a nós. Meus irmãos, aqui cabem umas aplicações práticas para nós. Em primeiro lugar, não confunda aprovação com tentação. É isso que o Tiago tem nos ensinado nesse texto. A luta, sim, pode vir de Deus, mas a luta vem de Deus para o nosso crescimento. Mas o pecado nunca vem dele. Em segundo lugar, leve a sua pergunta à palavra, ou as suas perguntas à palavra. Não afirme, não alimente dúvidas em silêncio. Confronte todas as suas dúvidas com a verdade revelada nas Escrituras. Em terceiro lugar, olhe para Cristo no meio da sua dor. Meus irmãos, é o caminho que nós temos. Ele, Cristo Jesus, é a prova viva de que Deus é bom. Mesmo quando o sofrimento ele é real. Mesmo quando as lutas, as perdas, as tentações, as dificuldades do nosso mundo vêm, nós sabemos que Deus ele é bom. Mesmo quando todo o sofrimento ele é real. E por fim, uma última lição que eu quero tirar com você nesta manhã com Deus. Use a palavra como defesa. A verdade de Deus é como uma barreira firme que, mesmo que venham as enxurradas, mesmo que venham as tempestades, ela é uma barreira firme contra as enxurradas da dúvida, enxurradas essas que o inimigo ele tenta levantar contra nós, colocar em nossa mente, para que nós venhamos a desconfiar de nosso Deus. Por isso, use a palavra como defesa. Meus irmãos, minhas irmãs, quando as provações vierem, e eu digo isso dizendo que elas virão, as provações virão. Lembre-se disso, o caráter de Deus não muda conforme as circunstâncias. O nosso Deus ele é imutável. Ele é fiel, ele é bom e ele já provou isso. E de uma maneira definitiva e cabal, ele provou isso na cruz do Calvário, entregando seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que nessa manhã com Deus nós possamos realmente meditar nessas verdades. Que o Senhor
nos dê discernimento, para que não interpretemos mal as nossas lutas. Que o Senhor nos dê fé para confiar no Pai e que o Senhor nos dê olhos firmes em Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus os abençoe. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Obrigada, Senhor, por mais essa mensagem. Que a tua palavra possa preencher os nossos corações, tirando essas dúvidas, nossas incertezas, nossos medos e trazendo confiança e alegria em Ti cada vez mais. Continua conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.